Você está cercado pelas classes gramaticais. Não importa onde você esteja ou aonde você vá. Você fala, você respira, você pensa nelas o dia todo e todos os dias. Ficou curioso para entender por que eu disse isso? Então continua comigo que nesta jornada das classes gramaticais eu vou explicar para você tudo bem direitinho. A gramática é o conjunto de prescrições e normas que determinam o uso correto da língua escrita e falada. E dentro da gramática nós temos a morfologia, que é o estudo da estrutura, da formação e da classificação das palavras. É ela quem divide as palavras em 10 classes gramaticais. E quais são essas classes? Nós temos a classe dos substantivos, dos adjetivos, dos artigos, dos numerais, dos pronomes, dos verbos, dos advérbios, das preposições, das conjunções e das interjeições. Essas são as nossas 10 classes gramaticais. Para a morfologia, quando ela vai classificar uma palavra, ela não leva em consideração o contexto em que a palavra foi utilizada, ou seja, ela não leva em conta a frase, o período, não. Ela só olha para a palavra individualmente, a palavra isoladamente. Ronier, mas eu acho que o contexto nesse caso nem importa, porque se a morfologia disse que a palavra pertence àquela classe gramatical, é porque já é da natureza dela ser daquela classe e pronto. Não, tá errado. O contexto importa sim. É tanto que ele, muitas vezes, ele influencia na classificação da palavra, fazendo até com que ela mude de classe gramatical. Quer ver um exemplo? Eu vou colocar aqui para vocês duas frases e nessas frases eu vou mostrar uma palavra que, devido ao contexto, devido à mudança de contexto, ela acabou também mudando de classe gramatical. Na frase número 1, nós temos o seguinte: o carro azul está próximo à esquina. Na frase número 2, nós temos o azul do céu é esplêndido. Você já conseguiu identificar qual foi a palavra que mudou de classe gramatical só por causa do contexto? A palavra azul, na frase número 1, ela tem sentido, ela tem valor de adjetivo. Nós podemos dizer que é da natureza da palavra azul ela ser um adjetivo. Já na frase número 2, quando ela passou desse contexto para esse outro, ela acabou ganhando um valor de substantivo. Ronier, como foi que isso aconteceu? Isso nós vamos ver num outro vídeo, tá certo? Por enquanto, nós vamos ficar aqui apenas com a divisão dessas 10 classes gramaticais em 2 grupos. Quais são esses grupos? Nós temos o grupo das classes variáveis e das invariáveis.
Quais são as palavras que fazem parte do primeiro grupo? Nós temos aqui para as classes variáveis os artigos, os substantivos, os pronomes, os numerais, os verbos e os adjetivos. Então, das 10 classes gramaticais, 6 se encaixam no grupo das classes variáveis. E das invariáveis nós temos os advérbios, as preposições, as conjunções e as interjeições. Ronier, me fala agora qual é a diferença das variáveis para as invariáveis. Como assim? Elas podem variar? É isso? É exatamente isso. E elas podem variar em quê? Quando a gente fala em variação aqui dessas classes gramaticais, nós estamos trabalhando com flexão. E o que é essa flexão? Imagina que eu estou nessa posição e eu estou com a coceira na minha testa. Para que eu coce com a mão esquerda, eu teria que fazer esse movimento, não é isso? Para alcançar a minha testa. Então isso aqui eu teria que flexionar o meu braço esquerdo. Se eu fosse entrar embaixo de uma mesa, o que eu teria que fazer? Eu teria que flexionar o meu corpo para que eu fosse para debaixo da mesa. Essa flexão seria uma questão de adaptação à minha necessidade do momento. As palavras também fazem isso. Elas são capazes de se adaptar às diversas situações em que elas podem ser empregadas. Essa flexão pode acontecer de 3 formas. Nós podemos ter flexão de número, quando nós estamos falando de singular ou plural, flexão de gênero, masculino, feminino, e flexão de pessoa, quando nós trabalhamos com as pessoas do discurso, primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, enfim. Isso nós vamos ver detalhadamente mais à frente, tá ok? Eu não sei pra que esse negócio de flexão, não serve pra nada. Olha, a flexão, você viu, pelo exemplo que eu dei aqui, né, coçar a testa, entrar debaixo da mesa, é uma questão de adaptação. As palavras, elas se flexionam para que elas possam sobreviver. A adaptação, você vai concordar comigo, que é uma questão de sobrevivência. Então, as palavras, elas possuem esse poder de adaptação, esse poder de flexão, para que elas também sobrevivam, né? Para que elas atendam às nossas necessidades de acordo com o momento e de acordo com a mensagem que eu quero transmitir. Agora que você aprendeu que as palavras podem ser analisadas e catalogadas em 10 classes gramaticais e que elas também podem se flexionar em gênero, número e pessoa, curta esse vídeo e compartilhe ele para que mais pessoas também possam aprender junto com a gente. Um grande abraço e até a próxima!